Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o professor João Gabriel e neste vídeo a gente vai ver mais um caso prático de como elaborar um laudo pericial contábil, tá bem? Só antes da gente iniciar a resolução, deixa eu fazer aqui alguns pedidos para você. Primeiro, se você gostar do vídeo, deixa aqui sua curtida nele, dá o seu joinha, tá bom? Ajuda a gente a tornar esse trabalho mais divulgável para que cada vez mais pessoas tenham acesso ao nosso conteúdo, tá certo? E segundo, se você tem interesse em perícia contábil, tem interesse em contabilidade no geral e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho da notificação, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bem? Então é isso, pessoal, pedidos feitos, vamos ver mais um caso de elaboração de laudo pericial contábil. Acompanhe aqui os dados, né? E depois a gente parte para o laudo pronto, tá bem? Então diz-se o seguinte: a Sociedade Empresária Santa Bárbara, optante pelo lucro presumido, em 31 de janeiro de 2014 apresentou um faturamento com venda de mercadorias de R$15 mil e venda de serviços no valor de R$10 mil, cujo faturamento incidiu nos seguintes impostos: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tá bem? Em um processo civil de autoria da Receita Federal, na 16ª Vara Civil de Santana do Ipanema, foi apresentada uma planilha de cálculo devidamente auditada relativa aos tributos líquidos. Nos tributos já estavam excluídos suas compensações de créditos e não tinham sido pagos até 31 de janeiro de 2014. Então a gente tem aqui a planilha da Receita, tá? Onde a gente tem os faturamentos, IRPJ para venda de mercadorias e venda de serviços, CSLL para venda de mercadorias e serviços, PIS para venda de mercadorias e serviços, COFINS para venda de mercadorias e serviços, ICMS só incide em mercadoria, né, pessoal? Então tá aqui. E ISS só incide em serviço, está aqui também, tá? E aí, de acordo com as informações disponibilizadas em 31 de janeiro de 2014, verificou-se no balanço patrimonial referente ao mês de janeiro de 2014 os seguintes valores de tributos no passivo circulante: IRPJ, CSLL, PIS, COFINS, ICMS e ISS, tá bem? E aí o juiz nomeou você como perito contador para opinar se os valores da contabilidade eram os mesmos da planilha auditada. O juiz elaborou os seguintes quesitos: pode o senhor perito informar se o valor do IRPJ a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total em 31 de janeiro de 2014? Pode o senhor perito informar se o valor da CSSL a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total em 31 de janeiro de 2014? Pode o senhor perito informar se o valor do PIS a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total em 31 de 1 de 2014? Pode o senhor perito informar se os valores do valor da COFINS a pagar está de acordo com o faturamento em 31 de janeiro de 2014? Pode o senhor perito informar se o valor do ICMS a pagar está apresentado de acordo com o faturamento total em 31 de janeiro de 2014? Pode o senhor perito informar se o valor do ISS a pagar, né, está apresentado de acordo com o faturamento total em 31 de janeiro de 2014. As partes não elaboraram questões e as diligências foram realizadas entre 10 e 20 de abril de 2017. Então elabore um laudo pericial, né, respeitando a estrutura mínima de laudo presente na NBC TP 01, que é identificação do processo das partes, síntese do objeto da perícia, resumo dos autos, metodologia adotada para os trabalhos periciais e esclarecimentos, relato das diligências realizadas, transcrição dos quesitos e respostas, conclusão, termo de encerramento e assinatura do perito. Então, vamos ver aqui como é que a gente elaboraria esse laudo, né? Primeiro, laudo pericial contábil é aquele cabeçalhozinho que é de bom tom a gente fazer, né? Dizendo que o laudo foi elaborado pelo perito tal, número do CRC tal, número do CNPC tal, CPF tal, referente a processo de cobrança de tributos, número tal. Esse laudo foi elaborado em conformidade com as normas brasileiras de contabilidade e perícia, né, NBC-TP 01 e NBC-PP 01, ambas na primeira revisão, né, no R1, certo? E aí a gente começa a identificação dos processos e das partes. Então, destacar qual é a vara, né, o número do processo, o autor ou os autores, réu,
E aí, lógico, né, pessoal? Aqui é uma versão bem simplificada, tá? Mas aí você vai ter também o nome dos advogados para colocar, nome dos assistentes técnicos, que se tiverem, no caso, para colocar também, você vai colocar aqui na identificação do processo das partes, tá? Partindo para a síntese do objeto da perícia, né? O objeto desta perícia consiste em verificação de débitos tributários da empresa Santa Bárbara, tá bom? Quanto ao resumo dos autos, não foi dito muita coisa, né? Então a gente só coloca aqui que em 2017 foi nomeado perito contador para opinar se os valores da contabilidade eram os mesmos da planilha auditada, tá bem? Num caso real, mais completo, né? Aí você vai colocar quando que a Receita Federal entrou na Justiça, né? Data do início do processo, o que é que ela pediu, o que é que a defesa, o que é que o réu se manifestou como defesa, né? Se tiver tido alguma audiência, o que é que aconteceu nessa audiência, até que chegue na nomeação do perito, tá bom? Então, logicamente, aqui é um caso mais resumido, por isso que a gente só colocou esses pontos, ok? Relatos das diligências realizadas. Entre 10 e 20 de fevereiro foram realizadas diligências, onde foram coletadas as seguintes informações. Vamos lá. Planilha da Receita Federal com tributos devidos pela empresa, né? Então isso aqui foi coletado, e a balanço da empresa com os valores dos tributos a pagar. Está aqui o passivo circulante da empresa que nos interessa. Então, de antemão, o que é que a gente vê aqui? Que tem uma diferença do IRPJ, né? Se a gente faz o somatório aqui da planilha, ó, a gente faz esse somatório, está maior do que o valor que está no balanço, tá? CSLL está correto, né? A gente fazendo esse somatório aqui bate com o que está no balanço, tá? PIS, se a gente fizer o somatório aqui do PIS, também bate com o que está no balanço, certo? COFINS, se a gente fizer esse somatório, tá maior do que o que está no balanço também, então não corresponde, tá? ICMS tá igual planilha e balanço, e ISS também está igual planilha e balanço, ok? Então a metodologia, né? Para a apuração do débito tributário foi seguido o seguinte passo a passo. Confrontou-se os valores da planilha da Receita Federal com o balanço patrimonial da empresa, e aí, em caso de divergências, buscou-se verificar quanto seria e qual provável motivação da mesma, tá? Quanto à transcrição e resposta dos quesitos, pessoal, a gente tem o seguinte: só houveram quesitos do juízo, né? Então ficou da seguinte forma. Primeiro, o juiz pergunta se o valor do IRPJ está correto, né? E a gente coloca que não está, porque de acordo com a planilha da Receita o débito é 660, enquanto que no balanço patrimonial da empresa o débito é R$ 480, tá? E aí há, portanto, uma diferença de R$ 180 no que corresponde exatamente ao valor do IRPJ de venda de mercadorias. Tá vendo? Então, muito provavelmente o valor do IRPJ de venda de mercadorias não foi considerado pela empresa, tá? Pode ser o perito também verificar a CSLL, nesse caso sim está tudo correto, né? Tanto na planilha quanto no balanço o débito é de R$ 450, não há diferenças. Sobre o PIS, também é nos perguntado se está correto, sim está. Nos dois casos, planilha e balanço patrimonial, o valor é R$ 162,50, tá? Sobre o COFINS, também pergunta-se, né, se está de acordo. No COFINS não está, tá? A planilha da Receita diz que o débito é R$ 750, enquanto que no balanço o débito está R$ 450. Há, portanto, uma diferença de R$ 300, que corresponde a COFINS de venda de serviço. A gente voltar aqui em cima, COFINS de serviço parece que não foi considerada pela empresa, tá? Quanto ao ICMS, está correto ou não? Sim, está correto, tanto na planilha da Receita quanto no balanço. O débito é de R$ 1.850. E aí pede também se o perito informar se a ISS a pagar está de acordo.
sim, né, R$500 para tanto na planilha quanto no balanço, tá? Então, os quesitos de autor e do réu, ambos não apresentaram quesitos, e aí a gente tem a nossa conclusão que, com base nas diligências e nos dados do processo, este perito conclui que o total do débito tributário da Sociedade Santa Bárbara é R$ 4.372,50 e não R$ 3.892,50, como apresentou a empresa. Há, portanto, entre o saldo apresentado pela empresa a título de débitos tributários e o real valor, uma diferença de R$ 480, tá? Então, existe essa diferença aqui, que é o que nos importa. O termo de encerramento, né, o perito encerra o laudo, se coloca à disposição para esclarecer quaisquer dúvidas, deixa claro que, entretanto, quesitos suplementares não são esclarecimentos, né, estão sujeitos a honorários complementares, que o laudo foi elaborado com 4 folhas, para que nenhuma folha depois suma ou apareça mais uma folha ali no meio, tá? E aqui nesse caso não há anexos ou apêndices, mas se fosse o caso, se houvesse, era para dizer, um anexo, 2 apêndices, 2 anexos, nenhum apêndice. Enfim, e aí elencar quais são, assina, tá? E está encerrado o laudo, tá bem, pessoal? Então esse é o vídeo, tá? Com mais um caso de elaboração de laudo pericial. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, reforce o pedido, deixa aqui sua curtida, dá o seu joinha, tá bom? E também, se não está inscrito no nosso canal ainda, aproveita, se inscreve e clica lá no sininho, que aí você vai ser sempre avisado quando a gente postar conteúdo novo, tá bem? Então é isso, pessoal, um forte abraço e até o próximo vídeo.